Olá, boa noite a todas, todos e todas. Eu sou o Deri Andrade, do Projeto Afro. A gente vai iniciar hoje uma parte, né, de um ciclo de encontros em que o projeto está fazendo essa curadoria, essa organização, esse pensamento de ideias sobre diversos temas, principalmente agora nesse mês de novembro, com essa enxurrada de programação, né, que a gente tem acompanhado aí. E hoje se inicia mais um ciclo em que o projeto fez essa parceria com a cidade de São Paulo para essa programação do mês da consciência negra. Então, hoje a gente tem a Luciara Ribeiro, que vai apresentar um pouco sua pesquisa, que ela faz esse mapeamento, né, de curadoras, curadores negras, negros indígenas do Brasil. Esse encontro ele acontece a partir de um artigo que a Luciara apresentou no próprio site do Projeto Afro, inclusive ele está disponível para leitura, para acesso. Eu vou deixar aqui o link para vocês também. Então, hoje a Luciara vai apresentar um pouco como que se deu essa pesquisa, como que ela foi realizada, né? Vai também apresentar um pouco sobre seu trabalho como curadora, como pesquisadora. A gente tem aí 1h30, 2 horas mais ou menos para bater um papo. Todo mundo fique super à vontade para perguntar, enfim, levantar a mão, para que a gente construa aí uma conversa bacana e horizontal, né? Acho que a Luciara já conseguiu regressar, ela estava só esperando a gente, mais pessoas chegarem. E, Lucy, você me ouve? Sim, Débora, eu estou aqui. Ótimo. Então eu vou apresentar a Luciara, que vai conversar um pouco com a gente nesse encontro de hoje. A Luciara, ela é educadora, é pesquisadora e é curadora. Ela é mestra em História da Arte pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e pela Universidade de Salamanca, na Espanha. E tem graduação também em História da Arte pela própria Unifesp. Ela tem se interessado por questões relacionadas à decolonização da educação e das artes e pelo estudo das artes não ocidentais, em especial as africanas, afro-brasileiras e ameríndias. E aí a Luciara também, a partir do que ela vem desenvolvendo como pesquisadora, né, da participação dela na rede de pesquisa e formação em curadoria de exposição e no grupo de pesquisa em teorias e metodologias em curadoria de exposições. Ela tem desenvolvido aí algumas pesquisas em que ela apresenta esse mapeamento de curadoras e curadores negros indígenas. A gente está gravando hoje esse encontro muito também numa vontade de depois disponibilizá-lo para que ele fique no site do projeto, no YouTube, né? Mas a gente já deixa aqui então esse aviso aos participantes que a partir do momento em que a gente participa aqui dessa fala, desse encontro, talvez tenhamos esse vídeo publicado no YouTube do Projeto Afro para pesquisa, né, para acesso, para disponibilizar aí o conteúdo por mais um tempo. Lucy, é com você. Eu acho que eu vou precisar tornar você anfitriã para que você consiga apresentar a tela. Só um minuto. Tá, tá bom. Bom, gente, olá a todas, todos, todos. É, é um prazer estar aqui, né, ao lado do Deri e com o Projeto Afro. São parceiros, né, nessa caminhada e principalmente nos últimos meses. Então, devo muito a essa relação afetiva que a gente construiu.
e que me fortaleceu muito, né, nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Bom, agradeço a vocês estarem aqui, também pelo interesse com esse debate. Eu pensei da gente conversar um pouco, né, explicar como foi o processo até chegar nesse artigo, né, como se deu esse processo de pesquisa, de alguma maneira, e enfim, também apresentar um pouco dos dilemas que se apresentam a partir desse caminho. Bom, como o Deri comentou, né, eu sou formada em História da Arte, tenho também mestrado em História da Arte e me vejo como uma pesquisadora, uma educadora e uma curadora. Mais ou menos são esses os campos que eu consigo entender aí atuando nas artes. Eu gosto sempre de me apresentar, assim, ter essa apresentação mais formal, né, das instituições e, enfim, né, dessa formação, mas eu acredito que a nossa formação, a formação individual de cada um, ela vai além das instituições por onde nós passamos. Então, eu gosto sempre de me apresentar de uma forma mais afetiva, para que as pessoas conheçam de fato quem é a Luciara, né? A Luciara não é só historiadora de arte, nem só a educadora, a curadora, mas a Luciara é uma pessoa que acredita nos afetos, uma pessoa que se reconstrói nesse mundo e que está sempre em trânsito de alguma maneira. Assim, eu gosto muito de transitar entre diversos lugares, diversos temas. Eu costumo dizer, eu não entro muito no padrão acadêmico do objeto único de pesquisa, eu realmente não consigo. Assim, eu tenho um espírito movente dentro de mim, eu quero, enfim, eu acho que eu funciono melhor olhando de uma maneira ampla os campos. E eu acho que isso vem, né, também em diálogo com a minha trajetória de vida, né, como a gente tem pensado muito nesses últimos tempos, né, nas diásporas, e de alguma maneira esse projeto também está falando das nossas diásporas aqui no Brasil, e eu gosto de pensar minha vida a partir daí. Então, eu nasci no interior da Bahia, numa cidade do sertão, Xique-Xique, e uma cidade que tem a sua história marcada pela escravidão, né? Então, é evidente que ali teve um histórico violento de escravidão e que, né, até hoje marca, mas que ao mesmo tempo é uma história de resistência e de se refazer num presente e num futuro. E foi assim que as minhas avós me criaram, né? Minha avó, por parte materna, ela tem uma origem indígena direta, né? E minha avó pelo lado paterno também, enfim. Ela também, então eu tenho uma família que se atravessa a partir de uma ascendência negra e indígena. Então, esses sempre foram saberes que vieram comigo e a gente, eu e minha família, meu pai, meus irmãos, viemos para cá, para São Paulo. Eu tinha 6 anos, enfim, né, buscar uma outra vida, outras possibilidades de sonhos. E a gente foi morar na periferia de Mauá, uma cidade aqui do ABC Paulista, e foi lá que eu cresci. Então, eu cresci também entendendo esse outro espaço, né, como sair do sertão e chegar na periferia, com uma realidade completamente diferente, mas ao mesmo tempo com muitas semelhanças. E foi ali na periferia de Mauá que eu encontrei diversos grupos para gerar uma resistência, né, e me entender dentro dessa resistência de um corpo coletivo. Então, parte da minha trajetória vem dessa relação de pensar os movimentos sociais, os movimentos negros, e de como é importante a nossa luta e o nosso ativismo como um corpo coletivo, né? Porque no corpo coletivo a gente perde o medo e a gente ganha coragem para fazer a mudança. E foi a partir
dessa minha relação com o ativismo que eu consigo entrar na universidade, por exemplo. Eu me formei numa escola pública, uma escola com uma educação bem precária, e que eu não teria muitos futuros se não fossem os movimentos sociais e negros. E quando eu entro na universidade, então isso já está pautando as minhas pesquisas de interesses, e chego ali e não vejo isso sendo de alguma maneira apresentado pelos meus professores no momento, naquela época. Não era um debate como tem sido nos últimos anos. E, enfim, isso me adoeceu de alguma maneira, né? Foi muito difícil esses anos de graduação. E as curas que eu busquei foi através das possibilidades de diálogo com outros pesquisadores, da criação, né, do que a gente pode pensar em quilombos aí dentro das universidades, e buscando sempre, então, uma maneira de cobrir essa dita lacuna dentro do ensino das artes. Então, fui atrás das artes não europeias que me interessavam, e também encontrei um modo de transitar que me desse possibilidade de existência e de olhar para as artes de outra maneira, que são as viagens. Então, desde 2012, eu realizo algumas viagens para espaços, lugares que me interessam, com o propósito de me encontrar com outros sistemas de arte, com outros agentes, outras formas de pensar, e sair de um modelo hegemônico, né, de organização para essas ideias. E, bom, então é assim que a Luciara chega até aqui. Aí, como a Dari falou, eu passei pela equipe trabalho como curadora independente já há algum tempo, né? Eu tenho feito exposições pequenas, aparentemente, assim, a maior parte foram exposições realizadas dentro da universidade, tanto na Unifesp quanto na Universidade de Salamanca. Eu realizei 2 exposições no Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, e na Unifesp também, né? Na Semana História da Arte, realizei uma exposição, também na Semana de Artes Africanas, que eu fui a coordenadora geral do evento, e realizei 2 exposições lá dentro. E aí, fora da universidade, eu fiz a curadoria de uma exposição no Sesc Santo Amaro, em 2017, que foi Diálogos e Transgressões, que eu considero que foi o meu trabalho mais completo no campo da curadoria. E depois, enfim, outras exposições agora com a Galeria Diáspora, que tem dividido a curadoria com o Alex Pichu, que é o diretor. A gente está com uma exposição agora no Shopping Sesc São Paulo, que é a Transbordos. Quem puder visitar será muito bem-vindo. Essa exposição é curta, né? Termina domingo, então se puderem visitar, será um prazer encontrar vocês lá. E é uma exposição que a gente tem feito buscando espaços de ocupação, já que a galeria, por enquanto, não tem um espaço físico. E então vamos fazer essas parcerias. E outra parceria é com a Casa Preta Hub, que é um espaço idealizado, fundado pela Adriana Barbosa, da Feira Preta, lá no Engabaú, e agora a gente está com uma exposição do Moisés Patrício lá, então também quem puder visitar essa exposição, é bem-vindo. E trabalhei na equipe de curadoria do Tomi Otaki durante alguns meses, infelizmente por conta da pandemia, né, com a experiência curta, e aí eu não sou mais funcionária do Tomi, mas agora, na próxima semana, vai abrir exposição que eu divido a curadoria com a Luíse Balmaceda, que a gente pensou lá em março, e vai abrir agora, que é uma exposição sobre as obras da Tomi Otaki dos anos 60 e 70. Enfim, queria falar tudo isso porque eu acho importante nos apresentar esse lugar mais afetivo, e eu acho legal também a gente poder dividir as nossas experiências, né, conquistas. E bom, e a partir daí, né, quando eu sempre
tive interesse por curadoria, mas eu não conseguia acessar o espaço das instituições. Né? Estava atuando como curadora ali dentro do espaço acadêmico, e aí parecia um pouco quase impossível, assim, eu diria uns 2 anos atrás, era quase impossível me ver nesse lugar que eu ocupo hoje, que eu me vejo hoje. E aí foi, bom, a Bienal de São Paulo é um disparador para mim, eu tenho uma relação afetiva, ao mesmo tempo, né, crítica com a Bienal, que lá que eu iniciei a minha formação, a minha atuação profissional em 2010 como educadora. E atuar na Bienal foi ver a possibilidade de existir dentro do campo das artes. Então eu via a curadoria e eu falava, meu, é isso que eu quero ser curadora. Mas eu tinha uma pessoa negra, né? Ali na 29ª da equipe da curadoria não tinha. E aí eu fui vendo que isso se repetia nas bienais seguintes, isso se repetiu nas instituições por onde eu passei. E aí, quando foi 2014, teve a ocupação da presença negra em algumas galerias aqui em São Paulo. Foi 2014, 2015, não lembro o ano correto. E aí também trouxe esse debate, né? A gente tinha poucas pessoas negras, poucos artistas negros em galerias também em São Paulo. E foi através do grupo da Presença Negra que eu conheci a Fabiana Lopes, que foi a primeira referência de curadoria negra aqui no Brasil e mulher, né? Que eu tive, enfim. Tinha Emanuel Araújo, né? Mas também acho que o Emanuel já estava num outro lugar, que não era também que eu me reconhecia tanto. Fui trabalhar no Museu Afro Brasil e sempre pensando, né? Como tornar esse espaço da curadoria mais amplo. E aí, em 2018, na verdade, 2019, né? A Bienal apresentou a equipe de curadoria dessa nova edição. E foi a partir dessa apresentação da equipe que começou a surgir questionamentos que levaram a nossa lista aqui hoje. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, eu fiz uma pequena apanhado de imagens assim, que podem nos ajudar com a apresentação, só para não ficar uma tela em branco, ou vocês ficarem só olhando para minha cara aqui. Então, acho que vai ser legal a gente ter essas imagens. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. E aí vamos conversando, gente. Eu acho que a ideia também é um bate-papo, né? Eu acho que estamos aqui num ambiente de aquilombamento, que é o Projeto Afro. Então, eu acho que quanto mais nos sentirmos à vontade para nos colocar, é o melhor, né? É muito bom, é muito importante. Então, fiquem à vontade também para abrirem os microfones quando alguém quiser comentar algo, tal. Eu não tenho problema com isso, porque também quando compartilho aqui a tela, eu deixo de ver o chat, né? Eu não vou ver. Então, é melhor que, se alguém quiser fazer a pergunta, abre o microfone. Tá bom? Vocês estão vendo? Tá aparecendo aí a tela, Dari? Sim. Sim, eu vou agora colocar aqui F5. Tá, foi, né? Então, aí em 2019, começo do ano, a Bienal anunciou a nova equipe, né, da 34ª, que tem o Jaco como curador-geral. E aí teve o Pablo Leão de la Barra, que é um curador, que tem transitado, né, por diversos países, enfim, e acompanha muito das relações curatoriais aqui no Brasil. Ele fez esse post no Facebook, né, perguntando aí qual é o problema que a gente tem nesse time da Bienal, que a Bienal anunciava. E o problema é que não tinha nenhuma pessoa negra, né? E isso já não era algo novo também.
né? Só que é uma realidade que se repete constantemente na história das instituições brasileiras em um país que tem 50 e aproximadamente 53% dessa população negra. E aí, nesse post do Pablo, ele fez uma pequena lista nos comentários, ele colocou lá, acho que é a Bienal, né? Esse post é muito interessante, inclusive quem quiser, tiver interesse em lá procurar na página do Pablo, tá lá, esse post ainda tá lá, e aí ele fez um histórico também das representações curatoriais nas bienais, né? E aí, bom, em um dos comentários ele colocou criou uma lista com alguns nomes de curadores negros brasileiros e que ele viu como possibilidade de fazer uma curadoria, uma co-curadoria para a Bienal. E aí, nessa lista do Pablo tinha cerca de, acho que uns 10 nomes, né? E esses 10 nomes já eram surpreendentes para muita gente que foi lá comentar como, nossa, não conhecia, né? Que interessante, vou acompanhar esse trabalho. E aí eu percebi o quanto a atuação dos curadores negros ela estava, de alguma maneira, invisibilizada, né? A gente tinha já nesse período, em 2018 ou 2017, que teve o Diálogos Ausentes, né? Lá no Itaú Cultural, com a Diane Lima e a Rosana Paulino. E até conversei esses dias com Diane e ela estava falando, né? Naquela época, colocaram, né, a curadoria dela e da Rosana como a primeira curadoria de uma mulher negra no Brasil. Isso é um absurdo, né? Que a gente tenha em 2000 e, se não me engano, 2017, que foi, né? Essa primeira experiência de curadoria de uma mulher negra, né? E aí Diane estava falando muito disso, como sair desse lugar do primeiro, né? Que não, porque parece que a gente tem um fetiche também para esse lugar do primeiro e fica no primeiro, né? E aí, como expandir isso e demonstrar que esse campo é muito mais amplo. E aí, então, essa lista que o Pablo colocou no comentário, eu repliquei ela no meu Facebook e acrescentei outros nomes que eu conhecia e convidei os meus amigos de Facebook a completar essa lista. E aí a gente foi aumentando essa lista. Aí no final de 2019, então, aí eu também fiz esse post no Facebook na mesma época, né, no começo do ano 2019, questionando, enfim, né, que não havia nenhum curador negro, nunca teve um curador negro na história da Bienal, nunca teve um curador africano, e também porque eu estava prestes a defender minha dissertação de mestrado, que foi sobre a Bienal de São Paulo. Eu pesquisei as primeiras participações africanas na Bienal de São Paulo e também fiz um histórico das participações gerais africanas. Está disponível lá na minha dissertação. E essa lista que eu consegui organizar a partir dos dados dos catálogos, ela demonstra que a participação de artistas negros ela diminui ao longo das edições da Bienal e principalmente quando a Bienal passa a ser por curadoria geral. O que, para mim, né, a minha hipótese, significa que esses curadores gerais que a Bienal convida, eles não conhecem a produção africana, né? Ou não conhecem tão bem, né, também, porque tem uma participação africana, mas muito pequena. E então, a minha proposta seria que a Bienal, né, pudesse ter uma curadoria de uma pessoa de origem africana que conheça, ou um pesquisador, né, que conheça essas obras e que possa também apresentar ao público brasileiro uma quantidade maior, né, de possibilidades dessas produções e que a gente possa ter um olhar mais instigante sobre elas, né? Enfim, e aí questionando também a participação feminina, né, que a gente teve só 2 mulheres à frente da Bienal até hoje. E aí esse post, e junto com o post da lista, né, que eu fui convidando as pessoas a participarem, ele foi crescendo e aí no final de 2019, no meio, né, de 2019,
Eu estava lá no Tomiotac, aí eu e a outra educadora, nós éramos as únicas educadoras negras que ajudam na Brás, e pensamos, né, em um projeto, já estávamos pensando nele desde novembro de 2018, que é o Experiências Negras. E aí, em agosto de 2019, a gente lançou o primeiro programa completo do Experiências Negras, e aí programamos para setembro, na verdade foi, não, para outubro, um encontro sobre curadorias femininas negras, né? E aí, como uma prévia desse encontro, eu organizei uma formação para pensar as curadorias e as autorias, né, negras na curadoria brasileira. E aí aquela lista que tinha começado no Facebook me auxiliou a pensar esse encontro, me auxiliou a apresentar, né, o trabalho de profissionais negras ali no Tomiotaki. E esse encontro, ele não, enfim, não teve uma participação, não teve muito público assim nessa prévia, né? Mas no encontro das experiências negras, sim. Mas esse encontro prévio ele foi importante porque além de fazer uma pesquisa sobre as curadorias negras de modo geral naquele momento, né? E poder apresentar nomes para que as pessoas pudessem conhecer esses profissionais, eu também fiz uma pesquisa sobre o lugar dos curadores negros na história da instituição, e recebi esse encontro do Tomiotaki. E também algo se repetia, né, ali, que é essa instituição que está quase para fazer 20 anos, só teve uma exposição individual de uma artista negra, que foi Emanuel Araújo. Os outros artistas negros que apareciam estavam sempre em coletivas, ao contrário de artistas brancos, que eu não lembro o número agora, mas foram muitos artistas brancos individuais já feitas lá, e negro só um. E de curadoria também, a única pessoa, o único curador que participou de uma exposição no Tomiotaki, curador negro, foi o Hélio Menezes, em 2018, que foi também uma curadoria coletiva. Então, de curadoria individual, não teve nenhuma, né, até aquele momento. Então, e agora também, né? Então, a minha exposição que vai abrir agora a exposição sobre a Tomi, eu divido a curadoria com a Luísa, então também ainda não continua não tendo nenhuma curadoria ainda individual de um profissional negro no Instituto Tomiotaki. E aí isso também levou questionamentos para dentro da instituição, e também foi através disso que eu fui convidada a participar da equipe de curadoria, né, a partir dessas questões que eram apresentadas ali. Bom, e aí, essa lista foi crescendo lá do Facebook, foi circulando e ela foi ganhando espaço nas pesquisas de outros artistas. Por exemplo, no final do ano passado, a Adriana de Oliveira, é isso, né, o nome dela, acho que é, a Adriana Oliveira da Silva, gente, minha memória é péssima, daí eu não sei direito se eu estou falando o sobrenome correto, mas é uma pesquisadora incrível, né? Ela escreveu um artigo, ela estava escrevendo nesse período um artigo para o Menelik, segundo ato, sobre o ser curador negro no Brasil, enfim, as curadorias afrodiaspóricas no Brasil. E ela me entrevistou para a escrita desse artigo. Esse artigo foi publicado no Menelik, acho que na edição de maio ou de abril. Quem puder ler esse artigo é muito bom, é incrível. E aí, na escrita desse artigo, eu compartilhei com ela essa lista, e a Adriana falou, não, essa lista é muito importante, que a gente precisa, né, ela falou para mim, ela falou, você está fazendo um mapeamento, né, e eu não fui dando conta, eu falei, não, só uma lista, né, ela falou, não, você está fazendo um mapeamento, e esse mapeamento, ele é importante, eu não sei se ele já existe, eu não sei se tem algum lugar com isso. E aí que eu comecei a ver
que aquela lista ela era mais do que só um post do Facebook. E depois disso, acho que também em novembro, a Renata Felinto mandou um e-mail falando: olha, Lúcia, eu vi aquela lista e achei muito interessante, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa com, né, para que esse assunto cresça. E ela falou: estou planejando um encontro, organizar um encontro com o Centro de Formação do SESC, para a gente pautar as curadorias, né, de autoria negra. E aí esse encontro ocorreu entre final de janeiro e começo de fevereiro, se não me engano, desse ano, aqui no Centro de Pesquisa do SESC, foi organizado pela Renata e contou com vários curadores fazendo esse debate. E aí eu fui vendo que essa lista, ela não ficando só na minha página, ela estava presa aos meus amigos, aos meus contatos, né? E o desejo é que ela pudesse circular e ganhar vida própria. Então eu fiz essa pequena junção dos nomes, assim, meio simples, né? Num PowerPoint, porque era o que eu conseguia ali utilizar também, eu não mexo com programas de imagem, enfim. E aí reuni esses nomes e criei novamente uma publicação no Facebook, no Instagram e coloquei. E aí me surpreendi, porque essa lista começou a circular muito, muito, de maneira que eu não imaginava. Né? Pessoas de diversos lugares do país começaram a me escrever e falar sobre essa lista. Assim. Alguns me agradecendo, né? Falando: nossa, como você me achou. Né? Como você... E eu não sabia que era essa pessoa. Né? Eu falei: não te achei, te acharam. Porque o legal dessa lista também, interessante, é que ela é uma lista coletiva. Então, são as pessoas foram, né, apresentando nomes de outras pessoas que elas consideravam curadores. Então, tem algo aqui que é do reconhecimento do trabalho do outro. Né? E aí, muitas vezes, a própria pessoa que estava com o nome citado não se via nesse lugar do curador, mas alguém via ela. E eu acho essa relação interessante da gente pensar. E também essa construção coletiva. Então, não sou eu, não é a Luciara quem está dizendo que essas pessoas são curadores ou que elas são negras. Então, há um corpo coletivo que as reconhece, as reconhecem nesse lugar, as reconhecem como curadores e como negros e como importantes, né, para contar essa história. E aí apresentei essa lista, que a princípio, né, também muito baseada a partir dos meus contatos, do que os meus amigos conhecem, então está muito sulista e sudestina, né, tinha pouca presença do norte, do centro-oeste, do nordeste. Nordeste até que eu acho que tem considerável. E então essa lista foi circulando, e aí eu fui acessando outros nomes, né? E criando relação com essas pessoas. Porque muitos me escreveram, e aí eu retornei, e aí a gente foi criando uma relação de amizade. E aí, no final do ano passado também, que primeiro, então, eram os artistas negros, curadores negros, gente, desculpa. Aí, no final do ano passado, também teve a contratação da Sandra Benites, no MASP, né? Considerada, então, a primeira curadora indígena de um museu brasileiro. E quando eu vi a apresentação, né, o anúncio da Sandra, logo também já pensei em estender essa lista de curadores negros também para olhar as curadorias indígenas. Então, quem eram esses curadores? A Sandra não podia ser a única. Né? Então, novamente, vinha esse lugar do primeiro, assim, como algo que marcava e um pouco esqueci uma palavra, mas como se finalizasse ali, né? Teve a primeira curadora indígena. Então, tá bom, olha só, que transgressão. E, no fundo, não é, né, gente? Tipo, quantas pessoas... né? Olha a população indígena que temos para a gente se contentar com uma curadora, né? Então acho que isso é um pouco
limitante para a gente. E aí eu fiz esse levantamento novamente, a partir do mesmo recurso, que é eu fiz uma pequena lista minha de pessoas que eu já reconhecia como curadores indígenas. E aí pedi para as pessoas irem completando e chegamos nessa composição aqui inicialmente. Também fiz essa organização num PowerPoint, assim, simples, e compartilhei no Facebook. Também curadores indígenas começaram a entrar em contato, pesquisadores, e aí essa lista foi crescendo, né? Aumentou um pouco. Bom, aí quando teve a circulação dessa lista, eu recebi um contato da Carolina Russo, que é uma professora da UFMG. A Carol entrou em contato comigo falando: Lúcia, eu vi a sua lista, nós temos um grupo de pesquisa, que é a Rede de Formação e Pesquisa em Curadoria de Exposições, e ela falou: a gente está fazendo a cartografia dos curadores do Brasil, a gente está fazendo um mapeamento, né? A gente lançou um formulário para os curadores preencherem e também estamos fazendo uma lista à parte, que é um projeto de ir analisando o trabalho e o perfil desses curadores a partir de alguns itens ali, para gerar dados quantitativos e qualitativos dessa produção, enfim, dessa atuação, para entender esse campo da curadoria, que até hoje a gente não sabe muito bem, né? Como se torna curador, qual a formação, se tem formação, não tem, o que precisa, quem diz quem é curador, que não é, né? Então, todas essas perguntas. E aí a Carol comenta que nessa lista, nesse levantamento que eles estavam fazendo, eles já estavam com 150, aproximadamente 150 nomes ali mapeados. E desses 150, só 2 eram negros. Era Emanuel Araújo e Hélio Menezes. E aí ela falou, e a gente estava, assim, inconformados, porque sabíamos que não eram os únicos, mas, ao mesmo tempo, não sabíamos como acessar isso. Né? Parecia que não tinha um acesso facilitado a chegar ao trabalho dos curadores negros. E ela falou, encontramos sua lista, e aí, enfim, percebemos que era aí que estava, aí a entrada para preencher isso que a gente estava vendo como lacuna, como algo que não estava encaixando. Então, ela me convida para participar desse grupo de pesquisa e adicionar essa lista no mapeamento que eles já vinham fazendo, e então a gente trabalhar esses dados, né, coletivamente. Então, eu entro para essa pesquisa, a lista ela então, integra agora a cartografia dos curadores feita pela equipe. A gente está hoje com cerca de 300 nomes mapeados e, enfim, estamos ainda, né? São 300 pessoas, então é muito trabalho olhar o perfil de cada uma delas. Mas acredito que no próximo ano a gente conseguirá lançar essa segunda etapa, então, do projeto. E aí também pensando para entender não só esses perfis de uma maneira quantitativa, né, mas qualitativa, a gente lançou, então eu reorganizei a divulgação desse formulário também direcionado aos curadores negros, os curadores indígenas, periféricos, trans, enfim, tentando olhar para os grupos que, dentro desse levantamento oficial, não apareciam. Aí a gente fez essa chamada, poucos curadores preencheram o formulário até hoje, enfim, aí também a gente não sabe qual é a metodologia, se há algum problema nessa metodologia, se há outra metodologia que é mais adequada a ser utilizada, estamos ainda pensando. Mas, de qualquer forma, essa baixa adesão, ela não sei se confirma, mas ela demonstra que há uma dificuldade em acessar o trabalho dos curadores negros. Continua tendo essa dificuldade. Né? Não sei se a dificuldade desse formulário chegar até as pessoas, das pessoas se interessarem, das pessoas se reconhecerem como curadores, das pessoas verem a importância de fazer esse estudo. Então, a gente ainda não sabe ou se o formulário ele não está adequado ao interesse. Enfim, são questões que a gente tem pensado.
sobre ele. E aí, bom, esse trabalho, como essa lista circulou bastante, aí conversei com o Deri, né, lá em maio, acho ainda, né, Deri? Que o Deri estava para lançar o Projeto Afro, então quando eu vi que ia ter um mapeamento, que ia ter um mapeamento ali de artistas, aí Deri falou comigo, falou, olha, Lucy, vi essa lista, acho que seria legal a gente colocar alguma coisa na plataforma também sobre curadores, né? Se a gente pudesse colocar um texto seu, alguma coisa do tipo. E aí fiquei na escrita desse texto. Depois a gente pensou em também disponibilizar as listas lá. E aí fomos pensando em como fazer esse processo de apresentação da lista. E aí, nesse caminho, entra a Guilhermina e Jorge, que são da equipe dos trabalhadores de arte, e aí a Guilhermina me escreveu e falou, se a gente está com os projetos para pensar o campo laboral, né, principalmente nesse período da pandemia, que vê quais foram os profissionais das artes que foram mais prejudicados nesse período, analisar também como está a situação de contratação, de remuneração, né, dos profissionais. E ela falou, então, acho que seria interessante a gente unir as pesquisas que estamos fazendo com a equipe dos trabalhadores de arte com também a situação dos curadores negros. Vamos ver como é possível, né, inserir esses dados também conosco. E aí, a partir dessa conversa entre Deri, do Projeto Afro, e o pessoal dos trabalhadores de arte, a gente começou a pensar num material visual para essa lista. E aí chegamos nesse resultado, né, que é o que vocês encontram lá no site do Projeto Afro e também no Trabalhadores de Arte. A gente fez um aumento também dessa lista, porque ela tem alguns nomes novos que não aparecem lá daquela primeira lista que eu fiz circular no Facebook, né? Essa daqui já tem outros que apareceram. E olhando tanto as curadorias negras quanto indígenas. E a partir dessa, a gente pensou em alguns dados que essa lista nos dá. Então, apesar de estar apresentando como uma pesquisa, mas é muito mais uma análise do que, né, desse processo, assim. Eu também não entrei em contato com todas as pessoas que estão citadas aqui na lista, eu não conheço o trabalho de todas, eu não sei se elas se reconhecem curadores, não, quais foram as exposições, então é algo que está em andamento. E aí eu achei que a gente achou também que trazer essas listas e esses dados, olhar para os dados que podemos tirar daqui, é uma maneira também de aguçar o debate e projetá-lo, né, de uma maneira que a gente consiga dar continuidade a isso, que as pessoas consigam sentir também parte desse debate, e aí a gente, enquanto coletivo, continua, encontra as nossas vias de pesquisas aqui. E aí, a partir dessa lista, o que conseguimos entender é que dava para a gente pensar um pouco, né, essa organização regional. Claro que aqui esse não é um dado e nem é o nosso interesse, né, ser super precisos com isso, porque é uma lista, enfim, as listas têm esse problema, né, em algum momento elas param, mas o mundo continua, então não significa que só existem esses curadores negros e indígenas no Brasil, não é esse o nosso propósito, de dizer quem é que não é e só quem é, e fechar, né, mas o nosso desejo é de dizer, olha, curadores negros e indígenas, e vocês podem começar por aqui, né? Mas não parem aqui. E a partir desses dados, a gente pensou nessa organização regional, que ela também, claro, tem falhas, porque alguns a gente
a gente foi utilizando os dados a partir do que era encontrado na internet. Então, alguns foram dados da cidade onde vive atualmente, e trabalha, e outros da cidade onde nasceu, né? Ou que é a cidade de origem. Então, aqui é só uma projeção para a gente pensar essa organização, né? Pode ser que esses dados aí eles sejam variáveis, assim, né? Como o índice Datafolha, um pouquinho, uns 2% a mais ou 2% a menos. Mas é para a gente perceber que, por exemplo, em relação aos curadores negros, ó, a região que mais se destaca ali daquela lista é o Sudeste e o Sul, que eu já tinha isso como uma premissa, eu já sabia um pouco dessa informação, mas aí aparecem também outros estados que num primeiro momento não tinha alcançado, né, na lista, como Mato Grosso, Roraima, né, enfim, Piauí, Amapá, e aí eles estão de alguma maneira representados aqui. E no caso das curadorias indígenas, a gente percebe que a região norte e centro-oeste elas ganham um destaque que, por exemplo, na relação dos curadores negros não tem tanto, né? O que demonstra, ao meu ver, que quando a gente fala que há essa lacuna ou essa falta de narrativas, né, de presenças nas artes do norte e do centro-oeste, é exatamente porque nós não estamos olhando para as autorias indígenas, porque há essas regiões, é nessas regiões que o protagonismo talvez seja das populações indígenas ou das pessoas que se identificam, né, enquanto indígenas, assim. E então que há de alguma maneira esse processo que a gente tem de centralidade na narrativa do Sudeste é uma exclusão, né? É uma exclusão dessas autorias negras e indígenas, visto que a grande população norte, nordeste, centro-oeste é negra e indígena, e também uma contribuição para esse apagamento, né? Então, se concentrar nessa narrativa possível de um eixo sudestino é contribuir para uma visão única, racista, né, excludente dessa história das artes brasileiras. E aí um outro gráfico que a gente conseguiu elaborar, também com os dados que tinha ali, é o de atuação desses curadores. Pelos dados que tínhamos, então, 20% entre curadores negros e indígenas trabalham, estão vinculados a uma instituição. E aqui, dentro desses 20%, estão tantas instituições vistas como oficiais, né, nesse sistema das artes, quanto instituições independentes, né, como museus comunitários, quanto instituições ligadas à imprensa, como as revistas de arte, por exemplo. Então, aqui a gente está olhando quais são os curadores que têm uma relação, uma associação a um vínculo, né, institucional. Não necessariamente todos estão empregados em um grande museu, uma grande instituição. Mas isso demonstra que 80% são curadores que atuam de forma independente ou autônoma. Claro que nesses 80% tem os curadores que atuam independente porque desejam, né? Não estou dizendo que todos aqui são porque estão desempregados, porque não querem estar numa instituição. Mas esses dados, eles nos fazem pensar também que há uma grande taxa de desemprego entre os curadores negros. E que essa forma de ser independente ou autônomo nada mais é também de uma forma de continuar existindo, já que as instituições não contratam, né? Então, quando a gente olha para as equipes das instituições e vê que só tem curadores brancos, não é porque os curadores negros não existem, é porque as instituições não contratam os curadores negros. Esse é uma mudança que a gente tem que fazer no pensamento, né? Sair desse lugar de que não há profissionais. E também quando as instituições elas
não fomentam, não formam esses profissionais, né, claro que se torna muito mais difícil que eles apareçam que eles apareçam com uma atuação dentro desse cenário oficial, né, o cenário que a gente vê como hegemônico dessas artes. Então, essa mudança tem que vir das instituições, de modo geral, né, de alguma maneira. E aqui um outro gráfico que foi possível realizar era também o de gênero. Então, nos dois casos, a gente vê que as mulheres são a maioria, e aqui num gráfico dos curadores negros, a gente vê que tem 3% já de uma participação não binária. No caso indígena, apenas, né, um binarismo entre homens e mulheres, mas as mulheres como maioria também. Bom, então esses foram os dados possíveis até o momento. E aí, enfim, conseguimos publicá-los recentemente. Enfim, eu queria sempre pontuar que essa não é uma pesquisa minha só, né? Eu acho que é mais eu só fiz a organização desses dados, a organização desses nomes, e que tudo foi construído coletivamente. O meu desejo não é definir nada, o meu desejo é jogar essa proposta no mundo para que a gente fomente e consiga pesquisar e consigamos também nos entender enquanto atuantes da curadoria, consigamos ocupar esse espaço, já que é tão difícil também para as pessoas negras se assumirem curadores. Essa é uma questão que precisamos conversar também. E, gente, então acho que é isso por enquanto. Eu vou abrir aqui para as perguntas, ver o que vocês acham e vamos conversando, tá bom? Perfeito, Lúcia. Eu acho que eu já tenho algumas perguntas aqui que eu fui anotando quando você foi apresentando, né, a pesquisa. E eu fiquei pensando muito também nessa relação que você traz de que a pesquisa ela cresce a partir do momento que você disponibiliza primeiro esses primeiros nomes, né? E depois disso, depois dessa publicação dessa lista inicial, você tem aí uma série de diálogos, né, com outros agentes, com outros curadores, com outros pesquisadores, e a partir daí é que a pesquisa cresce. E eu falo isso muito também pensando até no próprio mapeamento desenvolvido no projeto Afro, porque quando eu lancei o site em junho, eu lancei com um material ali já publicado, mas eu sabia que aquilo não se fechava ali, né? Que aquele lançamento não se encerrava com o mapeamento, ele não se encerrava ali com aquela inauguração da plataforma. E eu acho que a sua pesquisa ela vai muito por esse caminho, porque é muito interessante também quando você fala que a gente precisa realmente ter esse olhar mais amplo e enxergar essa curadoria a partir de diversas regiões do país, né? E até mesmo como que esses trabalhos têm se desenvolvido em outros lugares, como que esses curadores, essas curadoras têm, a partir de suas regiões, a partir de seus lugares, é, é, dos seus espaços físicos, né? E dos lugares em que atuam mesmo, das regiões, das cidades, dos estados, etc., como que esses trabalhos se reverberam quando a gente pensa que nós estamos aqui em São Paulo. Acredito que nem todas as pessoas que estão aqui acompanhando são de São Paulo ou estão em São Paulo. Então, a gente sempre tende a ir para esse olhar do Sudeste, né, do Sul, como você bem aponta, assim. Então, é muito bom ver como que a sua pesquisa ela cresce muito quando você lança essa primeira lista, assim, de maneira super simples mesmo, mas
isso já foi tão significante para a gente conhecer esses nomes, né, que de todo esse processo ocorrido de lá para cá, a gente tem aí um, um, uma nova roupagem desse mapeamento que cresceu bastante desde o início, né, em que você começa a olhar para esses nomes, assim. E eu falo isso também muito pensando como que realmente, como que você enxerga essa relação, se isso já foi possível de você compreender, de você entender aí com o mapeamento que você faz, de, de como que você enxerga que essa produção e que esses pesquisadores, que esses curadores têm desenvolvido seus trabalhos em outras regiões que não sejam as regiões sudeste e sul do país, né? Eu acho que é mais ou menos essa pergunta assim, que eu faço para você. Não sei se você já tem Tá. algo mais Sim. formatado assim para contar aqui com a gente. Assim, eu recebi um bom retorno, assim, principalmente das pessoas fora do eixo do Sudeste, e principalmente as pessoas que já não eram conhecidas como curadores, né? Então, as pessoas escreveram muito emocionadas por encontrarem seus nomes ali, inclusive pessoas assim dizendo, nossa, tipo, é, não sabia que meu nome estava na lista e descobri porque, né, vieram me contar e aí eu fiquei encantada assim de saber que estão me vendo meu trabalho em São Paulo, sabe? Aí eu percebi esse poder que o Sudeste exerce, né, de reconhecimento. Então, só dessa lista ter sido elaborada em São Paulo para essas pessoas em outras regiões do Brasil, isso significava que o trabalho dela estava alcançando, né, um estágio de reconhecimento oficial desse campo nacional da brasileira, enfim, da curadoria. Então, eu acho uma grande importância para essa lista, nesse sentido. Eu acho que a lista também ela exerce um papel de demonstrar que a gente não precisa, que a gente não depende só das instituições e do sistema oficial de arte para definir quem é que não é curador, sabe? Que a gente pode criar outras maneiras, outros sistemas para que possam legitimar e de alguma maneira, né, definir esse campo de atuação. Então, é isso, assim, o que deu o aval, de fato, para o reconhecimento dessas pessoas como curadores foi o trabalho coletivo, foi o reconhecimento coletivo, em que todos colocaram ali os nomes e aí, então, a gente passa a conhecê-los como curadores. Eu acho que mais? Eu esqueci agora a sua segunda pergunta. Como que você tem Também uma... como que eu... Diga. Imagina, pode falar. Não, eu acho que era como eu percebo essa atuação fora também, né, nas outras Isso. cidades. Eu vejo que há uma dificuldade dos curadores. De modo geral, a curadoria é um campo de disputa, né? Para todos, assim, porque é um campo de privilégio dentro das artes, né? E ela foi construída, criada assim, para muito centralizada ainda numa figura única, né? Então tem o curador, há um desejo ali, um fetiche em cima da assinatura do curador. E aí o que eu tenho pensado muito é como sair desse lugar da individualidade que a curadoria aponta, né? Como pensarmos curadorias coletivas, que no fundo toda curadoria é coletiva, ninguém faz uma curadoria sozinho, né? Um curador ele sempre tem uma equipe de produção, tem os co-curadores, enfim. Então, como sair dessa noção que, né, dessa assinatura única, assim, até na produção artística, né? A gente tem também esse ainda um fetiche em cima
da assinatura, da autoria, assim, de esse artista, às vezes não foi ele que pintou, mas aí ele tem que assinar, né? Como pensarmos num campo expandido também da autoria. E aí o que eu sinto é que essas dificuldades, que elas já estão postas aqui, e a gente está, né, no centro econômico e no centro das artes nacionais, que é São Paulo, e nas outras regiões é uma dificuldade de acesso às redes museais, porque elas são muito fragilizadas por investimentos públicos, ausência de investimento público, né? Então, há poucas instituições que recebem esses curadores, enfim, e que podem sustentar esses curadores. E aí já vem outras dificuldades, né? Um racismo também, um reconhecimento a que esse trabalho, a intelectualidade desses curadores. Então, muita gente me escreveu falando que, olha, por exemplo, meu trabalho é visto de maneira pelos curadores brancos ou pelo sistema hegemônico como um trabalho precário, como um trabalho que não alcança a qualidade que eles esperam. Isso, na verdade, é um sistema racista, né? Isso é uma maneira de reverberar, enfim, esse lugar que eles não querem compartilhar. Então, se não quer compartilhar, você cria, né, justificativas do porquê. E essa justificativa vem, às vezes, no lugar de diminuir o trabalho do outro e também porque, às vezes, não entendem qual é essa proposta de curadoria que está sendo posta ali. Que não necessariamente é o mesmo modelo de curadoria que hegemonicamente existe, né? Que está sendo construída. Então, e o que eu vejo, o que eu sinto também, olhando para o resto do Brasil, é que as pessoas entendem e compreendem modos distintos de se fazer curadoria e ocupar espaços. E aí que isso vai ser atravessado também pelas produções locais. Como, por exemplo, o trabalho da Poliana Queiroz, que é uma curadora que trabalha lá em Poconé, numa cidade no Pantanal. Então, o trabalho dela está muito atravessado por esse interesse nas produções indígenas do Mato Grosso, e também, né, indígenas e negras, e a relação com o ecossistema, né, com as cosmovisões, cosmologias, a possibilidade de olhar a natureza de uma maneira mais entrosada, mais participativa, né, do nosso campo. Então, o meio, o território também influencia na visão de curadoria que cada um vai ter. E aí isso é o que nós pretendemos, né, agora, né, Deri, alcançar com essa nova etapa do projeto também, que é fazer uma série de entrevistas com os curadores mapeados aqui. Então, vamos com o interesse de conhecer melhor o trabalho deles, de conhecer melhor o que eles têm feito e dar continuidade a esses debates, né? Também eu acho que isso é atravessado por todas as questões, por exemplo, como o Deri comentou, assim, nem todo mundo que está na lista se reconheceu, viu esse lugar de potencialidade dessa lista, assim, que a gente pediu para tirar o nome, né? Não se viu nesse lugar, assim, não sou curadora, não quero, ou não me vejo como negro, então não quero estar aí. Enfim, eu acho que isso demonstra a complexidade que o campo tem demais. O E também no Felipe. questionamento, só para Imagina. completar. Não, e também teve questionamento sobre alguns, né? Algumas pessoas me escreveram falando, tal pessoa eu não vejo como negro, por exemplo. Tal pessoa eu não vejo como indígena. E aí eu falei, bom, não sou eu que estou dizendo. Alguém viu desse modo. Então eu também não estou definindo a racialidade de ninguém. Assim. E parte desse lugar também amplo de negritude e de reconhecimento indígena. Assim. Só para a gente deixar de falar aqui. Diz, Derek. Perfeito, imagina, porque
o projeto Afro também, aí puxando para o lado de cá, né, que eu acho que de alguma maneira os trabalhos se conversam, eu também tentei ser muito fiel ao que eu recebia, né, e como que eu recebia essas informações dos artistas. E assim como tivemos algumas curadoras e curadores que pediram para não estar na lista que você divulga, a gente também, no projeto Afro, no mapeamento de artistas, alguns artistas falaram: não estou ainda preparado para me apresentar como eu gostaria e não sei se eu quero fazer parte do mapeamento agora. E aí eu respeitei isso e falei: tudo bem, estamos aqui à disposição, né? Que eu acho que essas pesquisas elas estão aí justamente para serem atualizadas, né? Para serem debatidas, conversadas. E a pesquisa que você traz de mapeamento de curadores também vai por esse mesmo caminho. É, E você respeitou super essas pessoas, né? A gente retirou o nome dessas sim. pessoas. Estamos atualizando também os gráficos para publicar no site logo menos. O Felipe Rezende coloca aqui uma questão super interessante, é que ele fala que tem observado a permanência de uma elite tradicional, conservadora e branca que consome arte, né? E tem deixado de fora ou impedindo os outros públicos, né? Para além disso, ele vê no trabalho dos curadores negros uma potência ao se produzir um conhecimento direcionado a esse não público, que finalmente se vê representado. Aqui no Rio de Janeiro, provavelmente ele deve ser do Rio, vemos um aumento de artistas negros e uma ocupação de negros periféricos e LGBTQIA+, muito maior nesses espaços de poder. Falta muito ainda, sim, mas nós estamos no caminho, né? É super interessante esse relato que ele traz. E, e eu acho que é isso. Assim, eu também, escutando Renata Bittencourt, numa fala que ela fez há algum tempo, ela fala que é preciso olhar para essa produção de uma forma totalmente não com um pensamento voltada com um pensamento eurocêntrico de uma produção artística acadêmica, né, de uma produção artística que precisa responder a certos parâmetros e essa produção e eu falo agora de uma produção artística, mas essa produção artística atual, contemporânea, ela realmente tem se repensado, inclusive, até sobre o que é arte ou não, né? Sobre esse conceito, sobre o que a gente pode pensar como uma produção artística. E eu imagino que essas pesquisas e esses trabalhos que esses curadores desenvolvem vai por esse mesmo caminho, porque eu não consigo também imaginar apenas Uhum. um artista, um curador, desculpa, e uma curadora negra indígena trilhando um caminho hegemonicamente acadêmico, né, para realizar ali as curadorias e algumas exposições. E eu acho que isso também é um pouco um reflexo até da sua exposição no SESC, né, que ela Diálogos e Transgressões, ela tinha justamente esse caráter coletivo, né, não hegemônico, de se pensar mesmo o fazer curatorial, a pesquisa que foi se desenvolvendo ali. E eu falo isso porque eu lembro que você pediu para a gente colocar no final do artigo aquela foto em que todas as pessoas estão num círculo de mão dadas, em comunhão, quando a gente podia é, se encontrar, se abraçar e estar junto fisicamente. E eu achei super bonito quando você pediu para a gente colocar aquela foto ali no final do artigo para representar um pouco ali o que foi a exposição, né? Que é justamente isso. O
que você acha, assim? Que você tem algo para falar sobre o que o Felipe também traz aqui para a gente? Sim, eu acho também, né? Acho que a gente está de uns anos para cá, né? Tem tido um aumento de fato, assim, uma participação maior dentro dos museus, dentro das instituições, de uma produção de autoria negra, né? Tanto nas exposições quanto nos próprios temas das exposições também e no campo curatorial. Agora, a minha questão é que é como que isso se torna permanente, né? Porque não adianta só ter essa presença aí. E não é a primeira vez que isso acontece na história do Brasil, né? Se a gente for olhar na nossa história da arte, a gente vai ver outros momentos que, por exemplo, teve uma quantidade significativa de exposições direcionada aos campos da cultura africana e afro-brasileira, indígena, mas que depois eles passam. Então, e eles passam porque não teve uma mudança estrutural dentro das instituições. Porque então isso passa a ser um interesse, e aí a gente vê que é uma prática sistemática do nosso pensamento artístico de trabalhar com uma noção um pouco de a pauta do momento, sabe? Eu percebo isso, assim, tipo, o que tem que fazer agora? Tem que dialogar com isso porque fulano, porque a instituição X está fazendo isso. E não entender que há uma necessidade de diversificar o campo transversalmente a todo momento. Não é em um espaço específico, uma data específica ou algo assim. E de diversificar o campo também em seus pensamentos, né, em seus corpos. Então, é necessário que as equipes curatoriais dos museus deixem de serem majoritariamente ou totalmente brancas. Eu acho que essa é uma grande luta que a gente precisa fazer. Assim. Eu acho que isso devia ser assim, a minha defesa até, né, deu uma entrevista para a Porta da Folha, a gente, né, Delícia também estava na semana passada, e eu estava falando para ela, né, para a Clara, que a minha defesa é que haja ou que os órgãos que cuidam, enfim, das instituições culturais dos museus, ou seja, pode ser o CISEM, o Ministério de Cultura, as secretarias, ou ICO, não sei qual, assim, ou que se crie um novo, mas que possa pressionar os museus, que possa fiscalizar de fato, porque eu acho que isso é uma prática que a gente deveria considerar como racista, né? Ter uma equipe exclusivamente de pessoas brancas em uma instituição, por exemplo, a instituição pública, principalmente, sabe? E aí eu acho que caberia a esses órgãos estarem ali. Não é uma fiscalização no sentido de, né, controlar o que os museus vão fazer e tal, assim, mas acho que de um reparo, uma relação, de olhar o museu como esse espaço que precisa dar retorno à sociedade. O museu precisa, porque, porque é essa a função do museu. Né? O museu ele trabalha para a sociedade, então que sociedade? Qual sociedade que ele está? Para qual sociedade ele está trabalhando quando essa sociedade não está lá dentro representada? Então eu acho que isso é importante e isso pode auxiliar, né, na permanência contínua desses debates de produções e aí a gente não ficar nessa oscilação, né, de uma coisa que é vista como arte brasileira que está sempre em pauta, que é essa arte brasileira majoritariamente branca, e as outras que ficam oscilando. Então, como a gente transforma essa produção brasileira e a produção de curadores negros e indígenas também como parte dessa noção maior de narrativa. Aí, acho que também, né, para além dessa permanência, eu acho que a gente precisa mudar a compreensão de curadoria, como eu já falei, e dos conhecimentos necessários para se fazer uma curadoria, que se pauta uma curadoria. Então, também acho assim que não fazer curadoria a gente não deve partir só do conhecimento acadêmico,
né? E aí o que eu acho engraçado, Deri, em relação a essa exigência do conhecimento acadêmico, que ela geralmente vem para as pessoas negras indígenas. Mas há uma série de curadores brancos que não têm formação em arte, por exemplo. E muitos até nem têm uma formação acadêmica, enfim, às vezes tem um curso, né? Às vezes tem gente que, tipo, morou fora e aí fez uns trabalhos em galerias e se tornou curador, né? Então, ou tem muitas pessoas que vêm de outros campos de, né, de graduação, assim, fizeram, sei lá, tipo, economia e virou curador. E aí, só que ninguém questiona isso, né? Se essa pessoa ela sente, e eu não estou dizendo que ela não possa fazer isso, eu acho que a curadoria, como a gente não tem uma formação, né? Eu acho também muito potente, ao mesmo tempo que fragiliza a curadoria, mas é muito potente a gente tenha essas diversas possibilidades de campos, né, para se olhar a curadoria de muitos lugares, muitos olhares, muitas formas. Por outro lado, é engraçado que a ausência dessa formação em artes ela seja possível quando o corpo é branco, mas quando o corpo não é branco, estão sempre o tempo inteiro questionando, enfim, a possibilidade ou a capacidade dessa pessoa em estar num campo curatorial, em fazer curadoria. Eu digo isso porque eu sei que isso acontece comigo. Né? Então, quando você não está lá citando XX teórico do modo ou pensando a curadoria de uma maneira bem técnica ou dentro, né, das normativas conhecidas, então parece que você não tem a capacidade de fazer a curadoria. E às vezes não, né? Eu não tenho interesse em fazer esse tipo de curadoria que está aí. E aí por isso que eu acho que também muitos curadores negros indígenas trabalham de maneira autônoma e independente, porque é como eles se sentem possíveis de criarem outras maneiras de fazer curadoria, e que as instituições às vezes não aceitam, às vezes elas não estão abertas a ver isso, né? E esse não estar aberto é também uma maneira racista de manter, fazer a manutenção das exclusões. Enfim, eu acho que é isso. Assim, eu acredito muito, como você falou, no pensamento coletivo. Eu acredito muito num pensamento que vem da educação. Uhum. Acho que a educação é importantíssima, a relação de educação e curadoria. Não dá para desvincular uma da outra. E eu acho que a gente tem que entender um lugar de construção para além dos centros, né? Transformar também essa noção de centro. Então, talvez a exposição não seja o centro, talvez o museu não seja o centro, talvez o Sudeste não seja o centro, né? Talvez a Zona Oeste, a Zona Sul não seja o centro, talvez o meu centro seja lá na periferia de Mauá. Então, como eu transformo a minha curadoria, né? Uma curadoria que e eu vejo isso para mim, né? O meu pensamento de curadoria é um pensamento que vem da minha formação periférica, né? E é esse o conhecimento que eu quero utilizar. Então, como que a gente constrói outras possibilidades de ver a curadoria? E assumir isso de fato, reconhecer isso sem precisar do aval de ninguém, sem precisar que alguém diga que isso é digno ou não é digno. E para mim isso a gente faz com os pares. Né? Então eu vou identificar quem está afim de olhar desse modo também. E são essas pessoas que vão fazer isso ganhar sentido e importância. É por isso que, para mim, a coletividade ela é essencial. Os movimentos sociais, os movimentos negros, eles têm um papel fundamental nisso. E é por isso aquela escolha daquela imagem, aquela exposição foi toda coletiva, né? Enfim, a curadoria, o pensamento dela foi todo feito de forma dialogável, assim, planejou e observou tudo junto, pensando como cada
cada artista, né, poderia dialogar com o espaço, poderia construir aquele espaço. Então, assim, o arquiteto não foi o arquiteto que olhou, e o arquiteto foi uma coisa tipo, que a gente chegou um momento que a pessoa que fez a arquitetura estava dando opinião na obra de um coletivo, e o coletivo dando opinião, enfim, na produção, e a gente estava ali pensando todo mundo de alguma maneira como aprender junto. E aí eu acho que essa é a experiência que fica, sabe? Porque para mim a curadoria é o processo, mais o processo do que a exposição em si, porque a exposição ela é a exibição de algo que se desenvolveu ali. Então eu também não consigo pensar uma curadoria, por exemplo, não consigo estar aqui e já prever como que vai ser uma exposição montada, porque eu acho que se eu faço isso, se eu já vejo o fim dessa exposição, eu perco o durante. Então, significa que o meu durante vai ser totalmente técnico, porque eu já sei o que vai acontecer no final. Então, eu acho que eu não consigo funcionar a partir dessa noção técnica e rígida das coisas. Então, eu tenho uma ideia, uma noção do que pode acontecer no final, eu tenho um desejo, e aí vou vendo como esse desejo se desenvolve, quais são os caminhos e possibilidades de colocar ele em andamento e de fazer um desdobramento dele. Então, em algum momento, algo vai surgir, e aquele algo vai ser a exposição. É como uma obra de arte, eu acho que a gente tem que olhar a curadoria. É uma produção artística também, sabe? Um artista, você não... Eu, pelo menos, não sou artista, mas eu imagino que seja assim, né? Você vai pintar uma tela, você já sabe exatamente o que vai ser. É o processo que vai dizer, assim, você tem uma noção, né? Mas o processo vai dizer o que vai ser. E acho que a curadoria é isso também. Enfim, não sei, gente. Não sei se eu tô viajando aqui. Maravilhoso, Vocês me não. digam. O pessoal tá quietinho O aqui, pessoal tá muito Deli. Cadê, gente? quieto. Cadê o Pessoal, eu vou pessoal para conversar com participar aqui vocês, do amigos. debate também? Abra essas câmeras. Alice, Escondido. Charlene, Felipe, Derivalda. Derivalda é minha tia, tá lá em Alagoas, nos prestigiando. O Felipe falou que tá amando, a Charlene também muito grata por você ter compartilhado o seu processo. A gente tem ainda, gente. Charlene. A gente pode conversar um pouco mais aqui. Charlene também vai estar num próximo encontro de quinta-feira. Aê, abriu a câmera. Ai, eu estou muito feliz, Luciara, de te ouvir, assim. E eu estou aqui pensando o tempo inteiro, gente, ela está compartilhando o processo de criação dela inteiro dessa lista, né? Coisa que, assim, que eu nunca imaginei que tivesse sido construído dessa forma, né? E eu fiquei pensando muito, assim, porque eu estou em São Paulo agora, mas sou do Espírito Santo, né? E aquele dia eu fui a um dos encontros que vocês Sim. fizeram comigo. E aquele dia não tinha só os curadores que estavam dentro de instituições. E eu saí de lá muito revolvida, porque eu saí de lá me perguntando por que eu não me colocava enquanto curadora. Porque ali foi a primeira vez onde eu pude ouvir outras formas de curadoria. O meu entendimento de curadoria ali naquele momento, ele se expande, né? Ele se expande de fato porque no Espírito Santo ninguém estava vendo o que eu estava fazendo como um processo curatorial, né? Então eu fiquei pensando assim, e aí eu estou aqui matutando, compartilhar meus pensamentos aqui, que é justamente isso que você também colocou, o Deri colocou um pouco. O que será que é curadoria em cada estado, né? Imagino que sejam coisas totalmente distintas. O que a gente está entendendo como curadoria no Espírito Santo, que eu às vezes brinco que é o interior do Sudeste, né? Que muitas Sim. pessoas
nem sabem que o Espírito Santo está no Sudeste. Então, o que será que lá a gente está entendendo? O que aqui em São Paulo a gente está entendendo? E quando eu vejo sua lista pela primeira vez, eu até entrei em contato com você no momento, porque a minha primeira reação também foi: como assim o Espírito Santo não está aqui? E aí depois eu parei para pensar. E aí eu me aquietei e fiquei pensando no encontro que eu tinha ido no Tomi, né? E acabou que não continuei a prosa com você depois, pelo Instagram. Mas também os nomes que vi na sua lista, para mim eram nomes que eu já tinha visto. Alguns eu não conhecia, mas os que eu conhecia era no formato de exposição, era no formato de exposição dentro de instituição. E isso, de certa forma, também contribuiu para que a conversa, que eu não avançasse na conversa, sabe? E aí, te ouvindo agora esse seu processo, expande mais um pouquinho aqui para mim. O que é esse seu entendimento de curadoria e essas outras possibilidades de existência de curadorias expandidas? Obrigada, gente. Obrigada pelo partilho. Ai, amor, isso é ótimo. Nossa, que lindo comentário, Chalene. Pois é, então. E aí a sua fala, ela me faz pensar duas coisas, assim, né? De como se transita nisso. O quanto vai ter... o quanto vão ter pessoas como você que vai falar: nossa, isso é muito legal, a gente pensar uma curadoria expandida, a gente sair só das instituições, só desse modelo legitimador do que é fazer uma curadoria, e outras pessoas que vão ficar indignadas com isso. Assim. Então, até o que eu compartilhei com Deri, assim, depois que eu lancei essa lista, amiga, foi uma montanha russa, assim, de emoções, da quantidade de pessoas que, enfim, das devolutivas que chegaram até mim, assim, chegaram devolutivas de todos os tipos, né? Tanto as que elogiaram e falaram: nossa, é muito importante, que bom, e outras que me falaram, por exemplo, isso, assim, a curadoria é uma coisa muito séria e você está brincando com a curadoria e não é assim, e a curadoria para se considerar curador tem que passar por isso, e as pessoas não são curadores, enfim. E como que é essa sua pesquisa, fazendo pesquisa no Facebook, isso aí não é nem um pouco acadêmico, não sei o que. Enfim, assim, né? É muito complicado, de fato, porque eu não vou dizer que eu não fico, que eu não me abalo, porque é uma mentira, assim. Então, eu fiquei, sim, muito mal com algumas das evolutivas que eu recebi, porque não era esse o lugar que eu estava propondo, e nem, enfim, sabe? E não era essa maneira que eu esperava que as pessoas recebessem ou se colocassem. Então, me afetou de fato, assim, de falar: meu, não, eu não estou rebaixando, não estou diminuindo a pesquisa acadêmica, muito pelo contrário, assim, tanto que agora, né, a pesquisa ela faz parte de um projeto de grupo de estudos acadêmicos e super sistemático, onde a gente está e é um projeto, assim, a rede de pesquisa em curadoria é um projeto que envolve mais de 5 universidades, né? Então, não é que não tem interesse acadêmico, mas eu acho também que as redes sociais, elas possibilitam criar campos que os meios hegemônicos não nos dão, né? Então, para mim, as redes sociais, meu Facebook, eu até parei de escrever um pouco, assim, mas uma época eu escrevia bastante. Então, o Facebook é uma plataforma, por exemplo, eu escrever os meus pensamentos sobre arte, que eu não vou ter acesso para escrever nas páginas da Folha, por exemplo, sabe? Ou dos grandes jornais. Assim, a gente pensar quais são os críticos de artes negros que estão escrevendo. E aí então, né, a gente não vê. Só que aí, então, depois eles vão vir com uma questão: não há críticos de arte. Não há, ou vocês não deixam existir, né? Porque também... E aí eu vou... gente, já estou aqui, ó, trazendo tudo de uma vez. Não, porque também, né, nesse caso que teve da toda a polêmica da Lilian,
da escrita dela, não para a Folha. Mas para mim a grande questão que ficou é o fato de que a Folha não... Por que a Folha não convidou uma pessoa negra de primeira para escrever o texto? Por que a Folha de São Paulo ou os outros jornais não se preocupam em terem colunistas negros para todos os seus cadernos? Porque o caderno de artes, eu não sei, eu não conheço um colaborador negro que está ali olhando para isso. E então é isso, assim, como que a gente vai ter esses profissionais se essas instituições que dizem formar esses profissionais não estão interessadas em formar esses profissionais, né? E aí elas vão sempre, quando a gente tenta criar alternativas, elas vão vir dizer para a gente isso, ó. Não, porque você não pode considerar um crítico de arte quem escreve no Facebook, você tem que estar escrevendo no jornal, só que vocês não dão espaço do jornal para eles escrever, vocês vão querer o quê? Então, eu acho que a gente tem que usar essas ferramentas que temos à disposição. Se é para escrever no Instagram, se é para a gente fazer um levantamento por Facebook, que a gente faça, sabe? E que também aí, né, dê continuidade a isso de uma maneira honesta, de uma maneira também não... Como o Dery pontuou, né? Fazer esse mapeamento é muito delicado, assim, envolve muitas coisas, então a gente vai respeitando. Até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Se a pessoa não quer participar, tudo bem, ninguém é obrigado, assim, sabe? Mas também tá nesse espaço do diálogo, que eu acho que é o importante, assim, de a gente conseguir ter um diálogo aberto, assim, franco. Tipo, tá, desculpa, minha intenção era essa. E tudo bem que você não pense igual, que você tem um outro modelo, outra maneira de agir, de atuar. Ok, assim, mas também não despreze a minha maneira. Então, eu acho que isso, assim, foram várias coisas que aconteceram de lá para cá, inclusive até é legal pontuar aqui que teve uma questão, você falou do Espírito Santo, né? Que você falou, mas meu estado não estava. E você não foi a única que ficou indignada assim comigo. Porque que acontece? Alguns estados, a gente até lançou uma relação, um mapa, né, com essa relação da divisão, assim, dos curadores. E aí recebi também devolutivas de pessoas falando, mas, tipo, eu sou um curador de, tipo, muito tempo de atuação e eu não tô nessa lista por quê? Assim, e aí me deixa num lugar super delicado. Não é que eu tô excluindo ninguém, mas é porque eu não sabia, não conhecia. Eu não tenho como conhecer todo mundo. E aí a ideia dessa lista não é que é uma lista para dizer, gente, só existem esses curadores, sabe? É uma ideia também de ampliar, da gente que outros projetos surjam, enfim. E aí eu acho que agora a gente está no projeto Afro, a gente vai criar essa aba para poder apresentar, para colocar mini bio dos curadores, uma entrevista com eles. Então, isso vai dar possibilidade para que a gente alcance curadores para além dessa lista. E bom, aí também, né? Teve gente que ficou indignada comigo porque o nome não estava. Tive que explicar, não desconsidero o trabalho de ninguém. E outros também porque, por exemplo, eu coloquei algumas pessoas no estado em que elas estão atualmente. Então, você, por exemplo, se eu tivesse posto lá o seu nome, eu sempre colocar em São Paulo. Aí as pessoas ficaram um pouco indignadas também. Eu não sou de São Paulo, porque o meu estado lá tá sem ninguém. Eu vou colocar no meu estado. Eu não sabia que a pessoa era de outro estado. Então, eu conheci ela em São Paulo, achei que fosse de São Paulo. E aí o que eu senti muito foi essa coisa com São Paulo. Assim, as pessoas querem ser... Porque é isso, né? São Paulo é um lugar que une todo mundo, mas no fundo a maioria das pessoas não são daqui. E aí é muito complicado, né? Olhar isso. E também fazer um trabalho que eu fosse falar com cada um desses curadores para analisar o que eles gostariam, se eles gostariam de estar ou não. Isso me demandaria um tempo que eu não tenho e um vai e vem, né, de mensagens. Eu adoraria fazer isso, de fato. Eu adoraria estar em contato, né, me aproximar.
eu também não tenho contato de todo mundo, não conheço todo mundo, e também não acho que seria um trabalho para uma equipe, assim, de fazer isso. E imagino também que tem outros casos de curadores que são um pouco inacessíveis, assim, sabe? Porque aí tem uma variedade muito grande, assim, de etapas profissionais. Então, tem curadores que já, como o Manuel Araújo, enfim, que já está consolidado há muito tempo. E ainda é diferente você acessar o Manuel Araújo e você acessar um curador que está começando. Talvez seja com mais disponibilidade. E também, bom, e aí nessa etapa do Projeto Afro, a gente está dando preferência aos curadores menos conhecidos, né? Nessa primeira etapa, a gente quer apresentá-los. Porque os mais conhecidos a gente já tem bastante, não tem bastante, mas tem coisa, tem material aí circulando. Então a gente também quer sair dessa estrutura dos nomes únicos, sabe? Que eu percebo também que é uma construção de um pensamento de branquitude, que é eleger algumas pessoas para serem eternas. Assim, então ficam naquele meio, né? E aí pronto, assim, tá resolvido, porque já tem aqui 6 artistas negros que a gente chama para tudo, e aí eles preenchem esse lugar, assim, 6 curadores negros e tá tudo bem. E eu acho que isso não é o adequado. Assim, acho que quanto mais curadores negros tivermos, quanto mais possibilidades de curadorias e propostas para a curadoria tivermos, melhor. Eu estou pensando em várias coisas aqui para dizer, gente. Se tiver muita. Estou jogando, assim, se tiver confuso, vocês falam. Uma outra coisa que eu lembrei também é que a gente divulgou uma primeira versão do mapa que não estava atualizado. E aí isso deu chabu também, assim, porque tinha gente que não estava, porque assim, eu mandei a gente, né, organizei as informações e enviei para designer. E a designer que fez o material, ela mora na Colômbia. Então, além dela falar outro idioma, né, então algumas coisas ela acabou ali trocando na hora de passar a informação para o programa. Também se perde, algumas informações se perderam nesse passar assim. E aí a gente teve uma primeira versão do mapa que estava incompleto ou que estava com alguns erros, assim. Então tinha curadores que estavam trocados, né? Nos estados, os estados estavam trocados, enfim. A gente foi consertando, foi um processo muito de vendo esses erros aos poucos, assim. Então tinha estado com o nome errado, estado que estava o nome da capital como estado, enfim. Porque ela não é daqui, ela não conhece muito bem, então ela não estava entendendo ali. E aí acabou que a gente soltou um desses mapas, que não estava na versão final. E aí também recebi mensagem de pessoas falando, nossa, como assim você não colocou fulano? Como assim se não está aqui no lugar errado? E aí, enfim, só para explicar também, gente, não foi exclusão de ninguém, que eu acho legítimo também que as pessoas questionem, né? Porque esse mundo das artes ele é um meio minado, né? Então a gente vai pisando assim, cuidado que pode estourar uma bombinha a qualquer momento. Mas eu queria esclarecer isso, assim, não excluí ninguém, não foi nada pessoal com ninguém, foi um erro mesmo do momento de elaborar o material, assim. E que a gente tem, que é isso, né? A gente vai errando e aprendendo. É muito complicado mesmo, assim, ainda mais fazer um trabalho coletivo a muitas mãos. E nesse período, assim, que eu estou fazendo um monte de coisa, assim, tentando participar um pouquinho de cada coisa, enfim, né, do que me chamam para fazer, porque essa é a vida do curador independente, né? Eu sou a curadora independente, a curadora desempregada, e quando aparecem os trabalhos, eu vou aceitando e me desdobrando para fazê-los, que é muito bom. Eu tô feliz com esse momento, eu tô aprendendo muito, tô me reconhecendo mais nesse lugar da curadoria. Até um ano atrás eu não me reconhecia também, aí isso que a Charlene falou é verdade, a gente tem uma dificuldade grande de se reconhecer. Há uma insegurança muito grande. Inclusive, quando a Adriana fez
essa entrevista para o artigo que ela escreveu para a Menelik, uma das perguntas dela era essa, assim, né? Se você é curador, como você se vê nisso? E se vocês forem ler lá no artigo, dos curadores que ela entrevistou, a maioria falava, não, eu não sou curador, ou, tipo, eu me entendo como curador, mas também eu acho que minha atuação é mais pesquisadora, é mais curador, é mais educador. E aí ela até conclui, está falando, a gente, tipo, tem uma tensão aí nesse lugar de se ver curador, porque eu acho que a gente tem um medo do julgamento. Esse medo do julgamento de quem veio me dizer, olha, esses nomes que estão aí não são curadores, porque para ser curador é isso, é o que impede também, né, o nosso medo desse julgamento do sistema oficial nos impede de nos assumir enquanto curadores. E aí eu acho que a lista, de alguma maneira, ela contribuiu para que mais pessoas pudessem se ver nesse lugar, independente das instituições, assim, eu acredito. E quanto mais nomes puderem entrar nessa lista, para mim, eu acho que melhor. Assim, é muito bom. E só mais uma coisa que eu ia falar, que era desse encontro que você comentou, que a gente fez lá no Tomi. Eu achei muito legal você falar dessa diversidade, né, na curadoria. Eu queria ressaltar aqui também que isso foi uma proposta da Jordana, então dá o direito a ela da ideia aqui, porque eu lembro que naquela época eu tinha pensado muito mais no encontro com curadoras que trabalhavam dentro de um sistema das artes visuais. Assim, eu tinha pensado muito mais na caixinha ali. E aí foi a Jordana que falou, não, vamos chamar se agora o nome dela, que é a curadora da livraria Africanidades, né? A Cat. A Cat. Isso, vou chamar a Cat. E aí eu achei estranho. Eu começo assim, eu achei meio esquisito. Falei, mas sei lá, não é tão curadora assim e tal. E aí foi muito legal, assim, no final eu acho que o resultado, né, demonstrou que a gente tem que sair mesmo desse papel julgador baseado só no que os espaços museais ditam. Então, eu acho legal você trazer esse comentário. E, enfim, gente, acho que é isso. Espero que a pesquisa que circule. Enfim, quem quiser utilizar, use da maneira que achar que convém. E sigam a página do Projeto Afro, a gente vai publicar as entrevistas aí aos poucos. E não sei o que mais, Deri. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. A gente teve aqui alguns comentários no chat, eu vou ler. A Derivalda falou maravilhosa abordagem, parabéns à expositora Luciara, parabéns ao Obrigada. Projeto Afro. Lê-los e ouvi-los fortalece a consciência negra à medida que sai do eurocentrismo, ampliando o olhar e a consciência de classe. O Guilherme também comentou sobre a participação dele, ele é galerista, muito legal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E aí ele também comentou sobre como que ele tem observado essas questões, né, a partir desse olhar dele como galerista do mercado de arte. A Alice acabou de fazer um comentário. Ela é bibliotecária há 10 anos e somente há 2 anos ela se reconhece como curadora, tem atuado na aquisição de materiais para bibliotecas, etc. E engraçado que a responsabilidade da aquisição quase sempre é do bibliotecário, junto com o usuário. Somente na minha atuação no Sesc Rio, consegui realmente pôr no meu currículo curadoria de acervos. Essa percepção Sim. fora do mundo das artes, artes clássicas, né? Muito legal os comentários e eu acho que é isso, assim, realmente a gente precisa passar por esses processos, né? De descoberta, de autodescoberta para vir a ser, né?
Eu acho que essa é a palavra, assim, eu lembro, fiquei com essa frase na cabeça por conta de um evento que eu tive hoje de manhã, a obra eu apresentei uma obra do Maurício Igor, de Belém do Pará, em que ele coloca esse título da obra, Vir a Ser, né? E aí é vir a ser artista, vir a ser curador, vir a ser curadora, vir a ser pesquisador. Eu acho que a gente, de alguma maneira, também tem passado por esses processos aí. E, Sim. e como a Luciara falou, a gente vai começar a publicar uma série de entrevistas. A gente já tem algumas respostas de alguns curadores. Enfim, tem um material aí super bacana que vai ser publicado nas próximas semanas no site. Essa semana a gente já pretende postar a primeira, e aí ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, a gente vai atualizando esse material, não é, Luz? Isso. E contamos com a colaboração de todos Sim. que puderem participar, acompanhar, compartilhar. Eu acho que isso que faz também com que a gente ganhe, conquiste esse espaço, o espaço que o debate merece. Eu acho que eu queria agradecer, Luciara, pela apresentação aqui da sua pesquisa, por ter sido tão gentil, né, Charlene? Eu acho que essa é a palavra, de abrir aqui o seu processo com a gente e de apresentar esses dados que são tão importantes. Agradecer também a presença de todo mundo que ficou com a gente até o finalzinho. Nós estamos chegando no encerramento. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique super à vontade. Lembrando que quinta-feira, às 19 temos Charlene e Tiago no bate-papo Uhul! maravilhoso. Todos os links estão disponíveis no linkzinho do Instagram do Projeto Afro. Clicando lá, tem todas as atividades para os acessos. As atividades com a Charlene, o Tiago e com a Mirella Maria no sábado serão no YouTube do Projeto Afro. E esse vídeo aqui também existe a intenção de publicá-lo no YouTube igualmente. Queria agradecer também à cidade de São Paulo pela oportunidade de realizar esse ciclo, né? Esse novo ciclo, além dos outros que estão acontecendo nas oficinas culturais até dezembro. E é isso, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas e a todes. Obrigada, gente. Também agradeço. Agradeço imensamente a Adélia, ao Projeto Afro, a vocês. E estamos juntos. Um beijo. Estamos. Beijos. Obrigado. Beijinhos.